Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Alguns dias atrás, entrevistamos o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando exatamente sobre o tema que vamos continuar hoje, a questão da hermenêutica, o método de interpretação que dá base para as teologias atuais, tanto atuais quanto do passado. Desde que a teologia seja considerada bíblica, a hermenêutica é a disciplina, é uma das disciplinas fundamentais para a elaboração do labor teológico, como costumamos dizer. Para muita gente, a hermenêutica é uma coisa muito básica, principalmente para quem prega ou ensina a Bíblia. Mas para o leigo, nem tanto. E para muita gente, a hermenêutica é uma das ciências da teologia que atrapalham o conhecimento e o entendimento das Sagradas Escrituras. Não é rara a noção popular de que Deus fala pela voz do Espírito Santo até para os analfabetos que nem ler sabem, né? E isso é uma verdade, Deus fala mesmo. Agora, será que esse fato de Deus falar por meio de uma leitura simples do texto dispensa o uso da hermenêutica? Ou das ciências de interpretação, como a exegese, que faz parte do pacote? Até que ponto esse cientificismo todo não é uma armadilha da carne ou até do diabo para nos desviar da verdadeira intenção do texto sagrado, da verdadeira função da Bíblia no nível individual, de deixar que Deus fale livremente com a pessoa sem as amarras das estruturas científicas que norteiam o labor teológico, como eu disse. E até que ponto isso não faz parte aí de uma elitização, né, do conhecimento, do saber da palavra de Deus? Por outro lado, também não é difícil encontrar problemas graves e desvios muito sérios de conduta e de doutrina por uma leitura muito rasa das Escrituras. Muitas vezes o Evangelho foi ridicularizado por pessoas, por causa da atitude de pessoas muito simplórias, que numa leitura muito básica do texto chegaram a conclusões bastante ridículas. Então, como encontrar o caminho que Deus quer que nós encontremos para o contato com as Sagradas Escrituras? Lembrando que é preciso, antes de mais nada, tirar as sandálias dos pés, porque o território é santo. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje dando continuidade a um tema mais denso, né, que não caberia num dia só, e por isso separamos em dois, com dois entrevistados em vez de dois debatedores, né? E hoje é a vez de falarmos com o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, ele que é professor de teologia, autor de vários livros e, enfim, um parceiro de primeira hora aqui do programa Vejam Só, que sempre enriquece de forma muito grande a nossa programação, na medida em que ele é um dos maiores conhecedores do texto sagrado, da mensagem que está por trás desse texto e um dos homens mais humildes que eu conheço. Deus seja próspero contigo, meu irmão. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Heber. Graça e paz a todos os queridos telespectadores do Vejam Só. Estava com saudades de participar do programa e quero agradecê-lo mais uma vez pelos predicados tão gentis que o irmão, por quem nutro profunda admiração pelo irmão, pelo ministério, pelo programa, e agradeço de fato por esses predicados tão caridosos e tão fraternos, tão cristãos, né? Espero fazer jus a 10% disso, eu ficaria feliz, viu, Heber? Sim. Obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado. Onde fica a Igreja Jaboque? A Igreja Jaboque,
que agora desde março, meados de março para cá, ele está com as atividades infelizmente interrompidas em razão da pandemia, como as igrejas de uma forma geral, né? Ela fica ali na Rua Suzana, número 119, na região do Jardim Independência, a 1 minutinho do Hospital da Vila Alpina, zona leste de São Paulo. É uma travessa da avenida, que é um trava-língua, né? Luiz Inácio de Anhaia Melo. É por ali. Que nome, não? É verdade. Tá certo. É verdade. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado pelo convite. Vamos ver a matéria que apresenta o tema, a gente já volta com as ponderações do reverendo Vailate. Você que acompanha o Vejam Só, sabe que a hermenêutica é a arte da interpretação coerente de textos, inclusive usada para estudar a Bíblia. O objetivo da hermenêutica é fazer uma boa interpretação do texto, chegando ao seu verdadeiro significado e aplicando-o corretamente. Os ensinamentos da Bíblia não são apenas uma questão de interpretação pessoal. Isso significa que não devemos forçar nossas próprias ideias sobre o texto, mas sim procurar descobrir o que a Bíblia realmente ensina. Todos usamos um pouco de hermenêutica quando lemos um texto e procuramos entender o que diz. Hermenêutica bíblica é uma forma organizada de compreender e interpretar o que lemos na Bíblia. Ou seja, devemos estudar e nos envolver com a hermenêutica. O propósito é ajudar a saber como interpretar, entender e aplicar a Bíblia corretamente. A tarefa não é simples. Afinal de contas, temos várias hermenêuticas que podem ser aplicadas ao texto bíblico. Como todas as ciências, a de interpretação de textos também sofre alterações que vão variar de acordo com o pressuposto que é base para esse estudo. Por exemplo, temos o método histórico gramatical. O objetivo é resgatar a importância do sentido literal do texto bíblico, deixando de lado o misticismo hermenêutico, também conhecido como alegoria. Poderíamos também falar sobre o método histórico crítico, muito utilizado pelos estudiosos ligados ao liberalismo teológico. Esses são apenas 2 exemplos. Outros poderiam ser citados, mas isso vamos deixar para o nosso convidado de hoje. Teremos uma entrevista especial sobre hermenêutica e os vários aspectos dessa ciência que colaboram na leitura do texto bíblico. O Vejam Só está no ar. Eu que já estava aposentando meu terno, já que eu fui jubilado, não estou mais pastoreando igreja local, né? Então, mesmo? Eu não sabia. Fui jubilado. A partir desse ano eu estou sem pastorear diretamente, né? Pena para a comunidade local que vai perder as interações, os sermões e todas as construções. Eu acho que eles soltaram o rojão, né? Mas aí, em homenagem ao meu ilustre convidado... Poxa, agora eu não... Obrigado. Vim de gravata. Pastor Vailate, antes de mais nada, uma pergunta. Sim. Eu sei que esse tema que a gente está elaborando hoje, discutindo hoje, já foi discutido alguns dias atrás com o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que vocês dois combinaram que seria interessante abordar essa questão. Queria ouvir como é que foi esse contexto, porque a gente recebe, a maioria esmagadora dos temas que tratamos aqui são sugestões dos telespectadores. De vez em quando vem sugestão dos participantes, né, dos debatedores, e esse é o caso. Por que vocês pensaram nisso? Eu vou ser absolutamente sincero. Eu acho que esse pensamento ele partiu mais do pastor Sérgio Monteiro. Ele aqui imaginou e deve ter falado com a produção para que marcássemos em algum momento, para interagirmos, na verdade, nós dois num único programa, sobre as várias vertentes hermenêuticas, teológicas e tudo. E acabaram, né, por dividir isso e ele foi em algum outro contexto e eu aqui. Então, a ideia, para ser absolutamente sincero, honesto, partiu mais dele e eu acabei entrando ali, fazendo parte desse pacote. Você vai fazer o contraponto, né? Daqui a pouco a gente vai tratar de algumas questões, mas antes de mais nada, vou mandar um ósculo santo para o pastor Sérgio Monteiro, grande parceiro do Vejam Só, assim como vários irmãos
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem nos ajudado aqui no programa, que é um programa de debates e que, portanto, precisa de opiniões diferentes, né? Esses irmãos são gente muito querida e sempre muito bem-vinda aqui. O pastor Sérgio me pediu para fazer um reparo. Na entrevista com ele, falando sobre Barth, eu perguntei a ele, né, já que ele é adventista, a Igreja Adventista tem uma ênfase muito grande no advento, por isso chama adventista, né, a segunda vinda de Jesus. E nesse caso, eu perguntei, Barth cria na volta de Cristo? E ele disse, não. Depois ele me mandou um e-mail dizendo que ele fez uma confusão. Na verdade, Bultmann, que é um discípulo dissidente de Barth, um mau discípulo, vamos chamar assim, né? O Bultmann é que tinha uma ideia assim mais de demitologização do Novo Testamento, né? Ele quer retirar, ele acha que o Novo Testamento é recheado de mitos, então precisa tirar todos os mitos. Entre esses mitos, Bultmann alista a ressurreição de Cristo. E aí, como o próprio Paulo fala, em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque nós também não vamos ressuscitar. Então, Jesus vai voltar para quê? Para reinar sobre mortos. Exato. Né? Então, Bultmann... Mas, e Barth não, Barth tinha uma outra linha um pouco menos, né, danosa a essa questão da escatologia. Agora, um dado interessante, uma confidência que um professor meu fez no seminário, Bultmann tinha essas ideias de demitologização, achava que o Novo Testamento estava cheio de lendas e tal, precisava tirar tudo isso, mas ele tinha uma piedade pessoal muito interessante. No fim da vida, ele era a pessoa que tirava as ofertas no culto da igreja dele, da igreja luterana, né? Ele é que tirava as ofertas. Então, alguém que não crê, sabe, num Deus verdadeiro, não vai no culto tirar oferta, né? Pois é. Tem um caso do famoso teólogo que é Albert Schweitzer, que dá nome a muitos hospitais no Brasil e no mundo, que foi um importante teólogo e médico que ganhou o prêmio Nobel e tudo, né? Ele foi trabalhar na África Negra. Então, né? Aí é que tem um detalhe. Ele tinha uma perspectiva um tanto quanto liberal acerca do Jesus histórico, porque ele dizia que, em outras palavras, ele morreu na cruz como uma pessoa frustrada. Só que ele, por exemplo, em um determinado momento da vida dele, ele é tão impactado, salvo engano, eu devo ter dito isso em algum momento aqui num dos programas, né? Schweitzer, ele é tão impactado com, por exemplo, os evangelhos e aquela história do rico e Lázaro, que, estimulado por aquilo, ele abandona a teologia e tudo e vai para a África para servir como médico, aquela ideia de cuidar dos pobres e tudo, né? Eu tive um professor que ele acabou comentando, né, que ele, como teólogo, como ele deu um bom médico, ele acabou abandonando a teologia e acabou indo para a parte médica. Mas o irmão citou o caso também de Barth, né, do importante teólogo, pastor suíço de linha reformada, Karl Barth. Ainda há até hoje muitas discussões sobre se ele cria ou não na ressurreição literal de Cristo ou não. Há quem diga que ele não cria, que ele cria, então ele é jogado para um lado e para o outro. Então ele está cercado dessas questões acerca da sua, enfim, da sua teologia e tudo, aquela perspectiva muito peculiar que ele tem, existencialista, influenciada pelo teólogo, filósofo ali dinamarquês Søren Kierkegaard, existencialista, né? Então ele vai ter aquela ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela torna-se a palavra de Deus a partir de um encontro existencial que eu tenho com ela. E aí é que tem algumas questões mais complicadas. Então, né? Vamos começar por essa. Essa é uma das questões que me afeta. Sim. Até que ponto isso está errado? A Bíblia... não quero discutir, depois o irmão fala, sobre se é ou se torna, enfim. O fato é que a palavra de Deus só age em mim se houver um encontro existencial. Onde que está o erro disso? O problema é que a Bíblia, ela independe desse encontro existencial para ser palavra de Deus. Ela é essencialmente palavra de Deus, inerrante, independentemente de eu ter ou qualquer ser humano ter um encontro com ela. Então, não apenas naquele vir a ser, para usar uma linguagem inclusive existencialista e filosófica, quando eu entro em contato com a Bíblia e me submeto aos seus ditames, ela se torna a palavra de Deus para mim. Não, ela é palavra de Deus independentemente da minha interação, da minha fé nela, da minha incredulidade nela, ela essencialmente e intrinsecamente é a palavra de Deus. Esse é o ponto, né?
Então, aí é uma diferença, digamos que um tanto quanto sutil, mas ela não se torna palavra de Deus à medida em que eu responda favoravelmente a ela. Ela será sempre de uma forma ou de outra, né? Então, essa é uma questão que eu diria que é muito importante nesse aspecto. Então, mas será que a gente não superestima essa importância? Na medida da guerra entre liberais e ortodoxos, né? Os dois endurecem demais e toda doutrina que resulta de conflito, eu ponho o pé para trás. Sim, sim. Porque ela tende a ser mais radical do que ou mais realista do que o rei. O que eu quero dizer, quando você fala, não, a Bíblia é a palavra de Deus, independente do encontro existencial, você não está jogando fora a teologia existencialista com os benefícios que ela pode trazer? Jogando o bebê junto com a água? Entendi. Nesse caso, a minha intenção é lançar apenas a água suja fora e deixar a criança bacia tudo ali, né? Então, essa é a questão. Isso envolve, Heber, que é um dos elementos que eu até disse para a produção e tudo que eu buscaria tratar e que foi muito bem trabalhado na apresentação agora inicial, isso envolve pressupostos. Tudo na vida, em absolutamente tudo, nós temos pressupostos. Temos ideias, elementos culturais, filosóficos, quer conscientes, quer inconscientes, e se tornam mais perigosos quando nós não temos consciência plena dos mesmos. Isso é que é o perigo que, por exemplo, o leigo, como o irmão muito bem colocou no início, quem defende uma teologia, uma hermenêutica mais popular, todos nós defendemos pressupostos. E nós temos alguns pressupostos, dentre eles este, da neo-ortodoxia e tudo, que nós citamos aqui brevemente, que eles vão inevitavelmente influenciar as nossas leituras, a nossa exegese e, por conseguinte, os resultados hermenêuticos e interpretativos de um texto. Então, por exemplo, nós temos, dentre tantos outros pressupostos que poderíamos citar, alguns que são absolutamente importantes para a hermenêutica, que é o assunto agora desse programa. Nós temos, por exemplo, pressupostos teológicos, pressupostos ideológicos, pressupostos metodológicos e pressupostos epistemológicos. Esses quatro, dentre outros, são absolutamente fundamentais para os resultados aos quais chegaremos na interpretação bíblica. Então, vamos lá, se o irmão me permite, brevemente. Pressupostos teológicos. Enfim, as nossas doutrinas, as nossas crenças, elas irão afetar as nossas consequências no texto bíblico. Peguemos um exemplo, enfim, simples. A Bíblia de Jerusalém, que ela foi trabalhada com a sua tradução, com as suas notas, com teólogos tanto católicos quanto protestantes. Quando você pega ali, curiosamente, em Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. É o que diz o texto grego, sacrifício vivo. No máximo dá para traduzir como oferta viva, segue o grego. A Bíblia de Jerusalém diz que vocês ofereçam os vossos corpos como hóstia viva. Ou seja, a influência, o pressuposto católico enviesou totalmente a leitura. Isso acontece com a gente. Isso, a gente tem que tomar um cuidado. Isso frequentemente é visto no programa, vejam só, claro, Sinutri diz calvinista, arminiano, aquela coisa toda pré-tribulacionista, meso, quer dizer, esses aspectos, esses pressupostos teológicos vão influenciar na minha hermenêutica. Ideológicos. Peguemos ali, sei lá, Gênesis 2, 24. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É o que diz o texto da Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, é o que diz o texto hebraico. Quando a gente pega a The Inclusive Bible, a Bíblia inclusiva, isto é, a Bíblia gay, ela vai dizer o seguinte, que deixarão as pessoas, ela não cita pai e mãe, olha a sutileza, deixarão as pessoas os seus pais. E ali elas se unirão entre si mesmas. Ela tira todo o elemento que marca o aspecto sexual, o gênero. Ela não cita homem e mulher, o texto hebraico é claro, homem e mulher. Ela tira sutilmente para dizer, pessoas deixam seus pais. Quem são esses pais? Bem, podem ser dois homens, podem ser duas mulheres. Você entendeu a sutileza? Pressuposto ideológico. Isso envolve o marxismo, a teologia feminista, a teologia da libertação, tudo pressuposto ideológico. Não é a Bíblia que dita o que o texto diz, é a ideologia do indivíduo ou do grupo, né, que acaba ditando. Então, isso é perigoso. Terceiro pressuposto, citei brevemente teológico, citei um exemplo ideológico, agora um exemplo metodológico. Olha que interessante. Metodológico.
de acordo com a metodologia que nós tivermos, nós vamos seguir uma perspectiva X ou Y, né? Vamos pegar o caso de Orígenes, numa das suas homilias sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 35, na parábola do bom samaritano. Orígenes, que vem da escola alegórica de Alexandria no Egito, e que, portanto, ele presume que a Bíblia olha os pressupostos como são importantes, ele presume um sentido tríplice para o texto bíblico, para Orígenes. Agostinho segue algo parecido também. O texto bíblico deve ter um sentido literal, um sentido moral e um sentido espiritual ou alegórico. Agostinho ele vai acrescentar uma outra ideia que é uma característica mais escatológica, mas eles estão ali. Ele vai interpretar isso no texto da parábola do bom samaritano, e o resultado é uma tragédia, o irmão deve conhecer bem. Então, ele vai dizer o seguinte... É uma historinha legal. A historinha é legal, mas ela não é nada bíblica. Então, ele vai dizer, o homem que descia de Jerusalém para Jericó, quem é esse homem que desce? É Adão, a descida é a queda. Jerusalém representa o paraíso. Jericó representa o mundo, os ladrões representam os demônios, né? O levita representa a lei, na verdade o sacerdote, perdão, ele representa a lei, o levita representa os profetas, os 2 denários representam o pai e o filho. Olha onde isso vai parar, o hospedeiro ele representa o pastor. A mula é a igreja. Ele vai dizer Orígenes que nesse caso, a cavalgadura é o corpo de Cristo. E aí, a ideia de que o samaritano, quando ele diz, eu voltarei, é uma referência à segunda volta de Cristo. Ele violentou o texto, né? Então, o negócio é complicado. Por fim, só para não deixar em aberto, eu citei a perspectiva, o pressuposto teológico, ideológico, metodológico e agora o epistemológico. Então, a questão epistemológica, ela trabalha com a ideia da teoria do conhecimento. Como que eu posso conhecer algo? Bem, eu parto do pressuposto do método chamado histórico-gramatical ou histórico-cultural. Eu devo ler a Bíblia, como a Bíblia não cai, né, os textos bíblicos não caem de paraquedas onde estão, mas eles surgem num contexto sociopolítico, cultural, linguístico. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento, 98% dele em hebraico, 2% em aramaico, sobretudo partes de Esdras e Daniel, que são de um contexto exílico ou pós-exílico, e 100% do Novo Testamento em grego. Então, aí, se você me permite, Heber, esse é um dos graves erros que alguns estudiosos da Bíblia, claro que por não terem acesso aos textos originais e tudo, a gente entende isso, né? Mas eu vou estudar a Bíblia, eu vou consultar um dicionário Aurélio, eu vou consultar um dicionário em português. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, você deve consultar dicionários léxicos de hebraico, aramaico e grego. Senão você vai, inevitavelmente, desvirtuar o sentido do texto. Outra coisa que eu vou dizer é muito sério, é simples, mas sério e profundo. Envolve o método histórico-gramatical. Eu tenho que encarar o fato, por mais estranho que seja, de que a Bíblia não foi escrita originalmente para mim, nem para o irmão. Ela não foi escrita para nós aqui no contexto do século XXI. Ela foi escrita para aqueles destinatários do contexto vétero e neotestamentário, apesar de ela falar profundamente ao nosso intelecto e ao nosso coração. Eu devo encarar os fatos, por exemplo, quanto à ideia de que ela não foi escrita originalmente a mim. E, portanto, é por isso que eu tenho que estudar os elementos geográficos, históricos, culturais, políticos, né, ali presentes, e linguísticos. Daí a ideia de uma metodologia histórico-gramatical. Quando a gente pega a leitura de estudiosos, como, por exemplo, Paul Ricoeur, que evidentemente é francês, né, o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, e dentre outros, eles vão dizer, não, o texto, qualquer texto, inclusive o texto bíblico, a partir do momento que ele é escrito, ele se desvincula do seu autor, e ele vai significar aquilo que o leitor quer que ele signifique. Espera aí, a minha pergunta é, será que esses teóricos da linguística e tudo, eles usam isso quando leem uma bula de remédio? A bula de remédio vai significar o que você quiser, quer dizer, eu aconselharia você, parafraseando William Lane Craig, que se você tem uma dor de cabeça, é importante que você entenda que os textos têm sentidos objetivos, senão, tanto faz tomar um Doril, um Dorflex, qualquer outra coisa, um remédio para um veneno, né? Enfim, um veneno de rato.
Ele não significa o que você quer que signifique, então tome um remédio ou um veneno de rato e creia que ele vai curar a sua dor de cabeça. Eu quero ver se esse pessoal tem essa coragem. Pois é. Essa questão. Então, esses pressupostos são muito importantes. Todos nós temos pressupostos teológicos, ideológicos, como eu citei agora há pouco, metodológicos ou epistemológicos. E de acordo com um ou mais estes 4 não são os únicos, mas eu diria que são os principais. Aqueles que eu direta ou indiretamente adotar, eles inevitavelmente me farão chegar a conclusões A, B ou C, boas ou ruins. Então tá. Então vamos pegar algumas coisas aqui. Sim. Né? De trás para frente, pegando a tua fala, o irmão acabou de citar a questão epistemológica, né? A maneira como eu absorvo o conhecimento a realidade que está à minha volta, e isso se torna conhecimento. Então tá bom. A Bíblia não foi escrita para nós, foi escrita para alguém, e nós nos aproveitamos dos ensinamentos que ela traz. E aí é que entra de forma muito forte a necessidade de uma hermenêutica sadia. Corretíssimo, correto. Pois bem, vamos lá. Vamos pegar um texto que já deu muita encrenca, agora nem tanto, mas no século XX deu muita confusão com a congregação cristã no Brasil, que é a questão do véu. Uhum. O apóstolo Paulo tem um texto muito claro sobre a necessidade da mulher usar o véu. Uhum. Porque o véu foi dado em lugar de mantilha e tal, tem a questão do cabelo, e ele menciona um troço lá que eu nunca entendi. Por causa dos anjos, a mulher tem que usar o véu. Uhum. Vamos lá. Como é que eu faço? Aquilo não foi escrito para nós, foi escrito para Corinto. Uhum. Tá bom, mas está na minha Bíblia. Perfeito. Que tipo de benefício eu posso ter com um texto desses usando uma hermenêutica adequada? Faz um exemplo disso. Perfeito. Bom, primeiro, indo para o contexto de 1 Coríntios capítulo 11, uma igreja que ela é, por exemplo, embebida em pensamentos helênicos. Estou trabalhando contexto histórico-cultural, uma perspectiva grega. Naquela perspectiva grega e dentro da qual muitos daqueles coríntios eles eram oriundos desse contexto pagão, helênico, grego, havia a ideia, por exemplo, ali presente, referente à ideia do cabelo, né? E particularmente dos anjos, que a sua pergunta envolve os anjos, que os anjos, de alguma forma, eles estavam presentes no culto. De modo que se uma mulher não se adequasse, isso é muito curioso, às premissas ou pressupostos da cultura coríntia local, aquilo poderia servir de escândalo para estes anjos. De modo que, para não escandalizá-los, seria importante que os coríntios, homens e mulheres, tanto a mulher usasse o véu, quanto os homens, por exemplo, não deixassem os seus cabelos compridos, porque o inverso seria que isto significaria desonra para eles dentro daquela cultura particular. Então, a ideia dos anjos seria esta, de que os anjos, eles assistem o culto, eles são participantes do culto, e como emissários, porta-vozes ou representantes, ainda que celestiais de Deus, ao escandalizá-los, você estaria, portanto, fazendo algo que não deveria ser praticado por pessoas que eram cristãs, pessoas tementes a Deus. É interessante vermos como um autor de livros de autoajuda, que foi Joseph Murphy, ele faleceu agora, salvo engano, em 1981, e ele escreveu mais de 30 livros, vários deles viraram best-sellers. Ele é um escritor irlandês, falecido agora há 40 anos atrás, né? E ele vai interpretar esse texto, de novo, olha os pressupostos. Murphy era muito ligado a uma filosofia indiana, a ideia do subconsciente, psicologia, psicanálise, uma perspectiva freudiana. Olha onde isso vai dar. Ele vai dizer o seguinte: a mulher representa, nesse texto de 1 Coríntios 11, ela representa a natureza subjetiva humana. O homem representa a natureza racional, intelectual. E quando um homem usa o cabelo comprido, esse cabelo comprido no homem, ele representa más opiniões e maus pensamentos. Ou seja, ele enviesou uma leitura indiana, esotérica, psicológica e assim por diante, e
inseriu no texto aquilo que nós popularmente chamamos de exegese, né? O prefixo ex, para, que quer dizer de. Você dirige as suas conclusões e pressupostos ao texto, em vez de fazer exegese, deixar o texto trazer para você as conclusões. É claro que, Heber, aí nós devemos ser honestos mais uma vez. Nenhum de nós é livre de pressuposições. Ninguém. O irmão não é de jeito nenhum, eu também não sou. Quando nós falamos eu sou cristão, você já está dizendo eu não sou isso e aquilo. Certo. Pegamos o caso do irmão. Eu sou cristão, o negócio se afunila. Eu sou cristão e presbiteriano. Opa, você está dizendo eu não sou batista, você está dizendo eu não sou pentecostal, não sou neopentecostal, não sou católico. Eu que sou de uma vertente carismática, né, pentecostal carismática, eu também, ao dizer isso, estou dizendo eu não abraço a visão A, B, C, D e E. Então, eu digo para os meus alunos de hermenêutica, eu leciono hermenêutica há muitos anos, em vários seminários, né, exegese e tudo, e tem tudo a ver com esse nosso bate-papo. O problema não é você ter pressupostos, o problema é se os seus pressupostos eles estão mais adequados ou eles mais se aproximam das Escrituras ou não. Essa é a grande questão. E aí, claro, como cristãos, por exemplo, de uma perspectiva conservadora geral, nós cremos no conceito de inerrância. Isto é, a Bíblia, nos seus autógrafos, isto é, nos seus textos originais, aramaico, hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo, ela não contém erros de quaisquer naturezas, incluindo em aspectos históricos e científicos. Poderíamos resumir isso a partir de um silogismo, um raciocínio filosófico dedutivo que seria o seguinte: Deus não pode cometer erros. Primeira premissa, Deus não pode cometer erros. Segunda, as Escrituras são a palavra de Deus. A conclusão, logo, as Escrituras não podem conter erros. Ora, se as duas primeiras premissas são verdadeiras, logo segue-se que a conclusão também o é. Isso é típico, né? Envolve pressupostos. Agora, se eu leio a Bíblia pressupondo que ela é um livro como outro qualquer, é uma obra como uma obra de Carlos Drummond de Andrade, de Machado de Assis, uma obra de Shakespeare, de um autor quer brasileiro, quer americano, quer europeu, que foi o pressuposto do iluminismo. Devemos estudar a Bíblia como se fosse qualquer outro livro. Qualquer outro livro. E como que fica aquelas passagens onde o Mar Vermelho se abre e tudo, aí envolve um elemento lendário, folclórico. Não, o importante é você ler o texto em si, apreciar a beleza literária do texto. Se ele é histórico ou não, se ele ocorreu ou não, isso não é a nossa preocupação. É a filosofia por trás da maioria das hermenêuticas pós-modernas. A maioria, eu não estou preocupado com a historicidade do texto. Estou preocupado com a beleza literária do texto. Isso é um gravíssimo engano. Pois é. Talvez aí se encaixe aquilo que a matéria de abertura colocou no método histórico crítico. Perfeito. Né? Daqui a pouco a gente vai continuar. Antes, deixa eu falar com você do código QR, né, que aparece aí na tela do televisor. Está aí, ó. Você fotografa esse código com o seu celular e ele vai habilitar você a ter acesso a todos os conteúdos desta emissora no canal do YouTube. E isso é a resposta de oração. Quem não consegue assistir ao Vejam Só no horário da sua exibição original, pode acessá-lo a qualquer tempo, em qualquer lugar, no canal do YouTube. E esse códigozinho aí vai conversar com o seu celular, né? Esse quadradinho aí vai bater um papinho com o teu celular e vai habilitar você de forma muito fácil a ter acesso. E você se inscrevendo no canal do YouTube, você recebe notificações de tudo que é novo que está sendo colocado lá. É uma bênção muito grande, tá bom? A nossa enquete de hoje, a semelhança daquela que nós fizemos com o pastor Sérgio Monteiro, ela é um convite para que você escreva no Facebook, né, na nossa página lá no Facebook, um comentário breve sobre como você interpreta o texto bíblico em suas meditações. Que tipo de interpretação você faz? O primeiro pensamento que vem à sua mente, ou você faz perguntas para o texto, você tem um método para interpretar o texto? Existe algum exemplo para ser seguido? Existe algum pecado para eu confessar? Né? Existe algum mandamento para eu obedecer? É um método. Escreva lá que depois a gente quer ver, tá bom? Nós vamos para o intervalo. Claro, quer estudar a Bíblia? Deve, né? Precisa. A Grade está aí para te ajudar. Tem um monte de cursos sobre a Bíblia,
Também vários outros sobre a vida eclesiástica. Por exemplo, tem curso de música para quem quer cantar, tem curso de música para quem quer tocar, tem curso de música para quem vai dirigir o louvor, são 3 cursos diferentes. Tem curso de gestão eclesiástica e tem uma porção de outros cursos, todos calcados nas Escrituras Sagradas. Inclusive o curso bíblico, este presente em todas as filiais da grade. São mais 600 no país. Amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819 e se informa sobre como a grade pode ajudar você a se tornar cada vez melhor no seu serviço ao Mestre, antes que ele volte. A gente já está de volta. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje recebendo o pastor Carlos Augusto Vailate. Mas antes de continuar essa entrevista tão legal, a gente vai ver você aqui, né, no quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Eu quero incentivar você que ainda não mandou sua foto ou o seu vídeo, eu prefiro o vídeo, faça-o ainda hoje. Pega o celular, grava aí alguma coisinha, uma mensagem para nós, uma bronca, uma observação, uma sugestão de tema, uma sugestão de convidado. E é assim que a gente faz o programa, porque ter tema toda noite não é brincadeira não, viu? Então, nós queremos premiar você. Quem participar do quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, e a contribuição sua é pelo e-mail, tá vendo aí na tela, né? vejamsó@rittv.com.br. É por aqui que você manda o seu vídeo ou a sua foto, tá bom? O presente vai ser um exemplar do livro A Caixa Preta de Darwin, Dr. Michael Behe, ou o livro Fomos Planejados, do Dr. Marcos Eberlin. 2 cientistas cristãos, um norte-americano e outro brasileiro, que escrevem sobre o design inteligente, a teoria científica do design inteligente, que é o criacionismo científico, uma das vertentes do criacionismo científico. Nem todo criacionismo é religioso, como dizem aí os que têm má vontade com a fé, tá? E se você é cientista cristão e adota a posição darwiniana, quiser entrar em debate com o Dr. Michael Behe, é americano, é complicado trazê-lo, mas o Dr. Marcos Eberlin está à sua disposição. A gente faz um debate aqui, você com ele, tá bom? Manda uma informação para nós sobre isso e a gente vai tratar dos detalhes. Use o e-mail ou o Facebook para isso, tá? Hoje a gente só tem fotografia, não tem nenhum videozinho, que pena. Mas vamos lá, vamos às fotos. A primeira vem aqui de São Paulo, Marcelo Fabiano, é nosso telespectador e como ele é de São Paulo, ele ganhou convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui. É só combinar com a gente pelo Facebook. O pastor Léo de Jesus, lá no Rio de Janeiro. Ô pastor, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe. Fica na paz. Aqui no interior de São Paulo, em Macedônia, o pastor Marcos Aurélio, né? Outro irmãozão aí. Macedônia é Zona Sul de São Paulo? Jardim Macedônia, claro, desculpa. O pastor Marcos Aurélio também ganhou convite para vir assistir a gravação aqui e a gente já combina o dia do senhor vir como debatedor, né? Que tipo de assunto o senhor gosta de falar? E a Ruth, em Guaianazes, que também fica na Zona Leste de São Paulo, essa linda jovem, ganhou convite para vir aqui também assistir a gravação ao vivo. Tá bom, Ruth? Deus te abençoe. Bom, pastor Carlos Augusto Vailate, deixa eu fazer uma pergunta bem direta para o irmão. Quando a gente abre a palavra de Deus em espírito de oração, certo? Uhum. Deus não fala com a gente diretamente? Por que precisa de todo esse aparato aí, todos esses pressupostos, conhecer todas essas coisas, se armar com tudo isso? Deus fala simples e diretamente. O irmão é pentecostal, devia crer nisso. Eu creio profundamente que Deus fala
Sem dúvida alguma. Eu diria que a Bíblia é o meio por excelência por meio do qual Deus fala. Mas não é o único meio. Deus pode falar por meio de sonhos, visões, de outras formas, desde que estes não divirjam do conteúdo escriturístico. Então esse é um ponto. Agora, claro, Deus ele fala quando nós abrimos a Bíblia e meditamos na mesma, assim, toda essa, né, com a ausência de toda essa tonelada de pressupostos, mas eu diria que você acaba tendo um estudo do qual você não pode obter todos os benefícios que ele tem para te trazer. Quando eu sei que eu leio a Bíblia e alguns pressupostos, eles acabam ditando a minha leitura, ao mesmo tempo eu acabo me policiando no meu pensamento, a fim de evitar ao máximo que a minha leitura ela venha interferir e ditar o significado ou os resultados da exegese. E isso é muito importante, porque eu várias vezes, eu comecei a ler um texto, claro, eu tenho todos os meus pressupostos, toneladas deles, né? E isso não é apenas em termos teológicos filosóficos, envolve tudo, sua criação, seu trabalho, se você é filho único, se você não é, onde você estuda, como é a sua família, aspectos financeiros, filosóficos, tudo isto invisivelmente está sobre os nossos ombros quando nós lemos a Bíblia, e eles influenciam direto ou indiretamente. Então, eu creio na chamada doutrina da perspicuidade das Escrituras. A Bíblia, em termos redentivos, soteriológicos, salvíficos, ela fala muito claramente ao meu coração quanto ao fato de que eu sou pecador, que preciso de um Deus criador, que enviou Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. Isso a Bíblia fala de uma forma muito clara, sem nenhum problema. Eu creio nisso, creio do fundo do meu coração. Mas eu não iria exagerar a ponto de dizer que o Espírito Santo irá me revelar o sentido dos termos hebraicos, aramaicos, gregos, geográficos, históricos, culturais, se eu não ler a Bíblia. Ele não vai abençoar uma pessoa preguiçosa. Afinal de contas, se Deus quis se nos auto-revelar por meio de um livro, é porque Ele quis que estudássemos este livro, que o lêssemos. E dentro de todo esse arcabouço e esse contexto, é necessário que nós leiamos boas obras que venham, digamos que aprimorar o nosso entendimento das Escrituras. Então, isso é importante entendermos, Heber. A Bíblia, infelizmente, né, ou felizmente, claro, Deus sabe exatamente o que faz, ela não nos foi autorrevelada em português. Em vez de ser ali, por exemplo, Isaías, Deus não disse, ora, pois, Manuel, eis que te digo, : escreva aí, gajo. Né? Não, então está escrito em hebraico, Koamar Adonai, assim diz ou disse o Senhor, é hebraico. Então, eu tenho que tentar mergulhar nessas línguas, nesse contexto, para poder usufruir o máximo possível que a Bíblia tenha para me oferecer. Senão, fazendo isso nós erramos. Fazendo isso, nós cometemos erros, claro, uma pessoa piedosa que tem compromisso com as Escrituras, ela cometerá erros não intencionais, né? Alguns de má fé cometerão erros intencionais, mas de uma perspectiva piedosa e tudo honesta, com todo esse conhecimento, nós cometemos erros, por isso que as Bíblias precisam de revisão. Porque nós temos uma Almeida Revista e Corrigida que depois é atualizada, depois ela é novamente atualizada, por quê? Porque podem haver problemas não intencionais na tradução. Às vezes pressupostos equivocados na tradução e que exigem revisões periódicas, a cada 2, 3, 4 anos, assim por diante, você tem que revisar o texto bíblico, não o original, que nós não mais temos, mas as traduções ou versões desse original, porque inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, elas poderão conter ou conterão erros nas suas cópias ou nas suas traduções. Então, essa revisão é necessária. Então, quanto mais estudarmos, mais poderemos usufruir o máximo que Deus, por meio da sua autorrevelação escrita, né, a Bíblia tenha a nos dizer e a nos oferecer. Tá, então vamos pegar mais uma vez um exemplo concreto, que Sim. A gente já usou aqui no bloco anterior, a questão do véu. Correto. Então, tá bom. Os irmãos e irmãs da Congregação Cristã do Brasil leem o texto do véu, lá em 1 Coríntios 11, e dizem, a mulher tem que usar o véu e ponto final. Não pode cortar o cabelo e deve usar o véu. Eu sou presbiteriano, eu pego o texto
e falou, pô, não estou entendendo nada. Então eu vou ler os comentários, falar com os teólogos, pastores, o pessoal que estudou, né? Para me explicar. Isso aí, Heber, é o seguinte, a questão cultural ligada à igreja mergulhada na cultura grega, né? Que o irmão mencionou no bloco anterior, né? Cultura helênica e tal. Aí eu chego à seguinte conclusão, bom, então isso aqui não é para mim, então não serve. Não serve para nada. Está fazendo o quê lá? Volume na Bíblia, é isso? Não, não é isso. Então serve para quê? Vamos lá. Aí nós teríamos que saber separar, e esse é um assunto a linha é muito tênue. O que é apenas prescritivo, deveríamos, né, tentar separar, e nem sempre é fácil, eu concordo, nem sempre é fácil separar aquilo que é prescritivo, aquilo que é normativo, vai e faça ou vai não faça, e daquilo que simplesmente é descritivo. Então, nós temos alguns pressupostos, de novo, olha eles aí, que devem nos ajudar, talvez às vezes mais atrapalhem do que ajudem, né? Quanto a essa compreensão e separação sobre o que vale para hoje ou não. Essa é a grande pergunta. A pergunta do irmão é a pergunta de grande parte dos cristãos quando o assunto é hermenêutica, interpretação da Bíblia. O que, afinal de contas, vale para hoje e o que não vale? Bem, nós temos algumas regrinhas para isso. Claro, essas regrinhas em si não são inspiradas, mas eu diria que são regras sensatas, prudentes, importantes sobre isso. Eu citaria algumas brevemente. Por exemplo, textos onde nós temos assuntos sistematizados, o véu já cai nesse primeiro ponto e vários outros, devem normalmente ou podem normalmente ser vistos como normativos, em contraposição a textos ou assuntos como o uso do véu que não estão sistemicamente presentes na Bíblia. Esse é o único texto em toda a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, que trata do uso do véu. Então, se eu tenho um único texto, eu devo já ficar com os dois pés atrás e tudo. Peraí, a Bíblia não entra em todos esses detalhes, é diferente dos outros assuntos presentes em 1 Coríntios 11. Por exemplo, Deus que é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Isso está presente em outros textos bíblicos e não só em 1 Coríntios 11. Agora, o uso do véu por causa dos anjos é uma peculiaridade escriturística coríntia, só está em 1 Coríntios 11. Então, isso serve de alerta para o hermeneuta, para o exegeta. Tome cuidado para não normatizar ou prescrever aquilo que a Bíblia não necessariamente prescreve. Então, esse é um exemplo. Um exemplo de algo que a Bíblia trabalha torto e direito, oração. No Antigo Testamento, nos livros, no Pentateuco, nos históricos, nos poéticos, nos sapienciais, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas epístolas paulinas, petrinas, joaninas, a Bíblia inteira eu descubro sistemicamente que devo orar. Então, peraí, a oração, então, se é algo sistêmico, eu pressuponho que deva ser normativo, eu devo praticar. Comunhão com Deus, está no Antigo e Novo Testamentos, eu devo manter comunhão com Ele. Evangelismo em si não está presente no Antigo Testamento nesse aspecto, tá? Mas está presente claramente no Novo Testamento, eu devo obedecer. Perdoar o irmão, amar a Deus e ao próximo, está presente na Bíblia inteira. Então, estamos dando exemplos. Esses exemplos sistemicamente presentes na Bíblia, parece-me que eles têm esse caráter normativo. Não é o caso do véu. Um exemplo curioso que o irmão às vezes usa, né, é o ósculo santo. O ósculo santo, ele é um belíssimo exemplo disso. O ósculo santo, ele estava muito presente na cultura do primeiro século, né? Na cultura judaica e tudo mais. Na nossa cultura brasileira, ele mais ou menos está presente. Quer dizer, entre mulheres está. É comum uma mulher cumprimentar a outra com, não um ósculo santo, mas um cumprimento ali, um beijo no rosto. Entre homens já é difícil. 3 beijos. Dependendo do contexto. 3 para casar. É verdade, verdade. Agora, entre homens é mais complicado. Então, o que eu diria, aí você vai me perguntar, e aí vai lá, tio, o ósculo santo, ele é normativo ou não? Eu diria que o ósculo santo em si não é normativo. Mas o princípio por trás dele qual é? É o princípio da cordialidade, da fraternidade, da educação. Eu poderia substituir o ósculo santo no nosso contexto tupiniquim brasileiro
por um aperto de mão. Claro, lembrando que hoje nós estamos no contexto pandêmico, separados, né? Eu entrei aqui, quando entrei, o Heber, todos nós aqui com máscara, só tiramos agora para um contexto do programa, para ficar bem claro para os telespectadores, né? Estamos num distanciamento um do outro, para deixar bem claro. Agora, num contexto não pandêmico, como que eu poderia, entre aspas, valer-me do princípio do ósculo santo? Um aperto de mão, um abraço, um sorriso, por exemplo, né? E não a prática do aspecto em si do beijo ou do ósculo santo. Então, estas são questões, por exemplo, textos mais claros e sistemicamente presentes na Bíblia, muito possivelmente podem ser normativos, em contraposição a textos menos claros ou mais obscuros. Então, tem que tomar cuidado. Né? Textos que são mais obscuros, um assunto complicado. Deixa eu pegar um exemplo bem curioso e muito esquisito, é um dos exemplos mais esquisitos da Bíblia. Eu digo isso porque eu sei que o irmão também gosta dessas curiosidades e tudo, talvez os telespectadores. Em Números 5, nós temos uma prática esquisitérrima na Torá. O sujeito que estivesse cismado que a sua mulher estivesse pulando a cerca, ele chegaria diante do sumo sacerdote: escuta, eu estou cismado que a minha esposa está me traindo, olha, bebe esse líquido aqui com um pozinho aqui do chão do tabernáculo, dê para ela, a mulher é chamada, se o ventre dela inchar, que ventre não incharia, até o meu, que não sou mulher, ou de qualquer um incharia tomando uma gororoba dessa, então ela tem culpa no cartório. Essa prática, segundo um rabino, Yohanan ben Zakkai, ela durou até o ano 70 com a destruição do templo de Jerusalém. Então, na época de Jesus, sim. Na época de Jesus existia, segundo o rabino Yohanan ben Zakkai, até o ano 70 com a destruição do templo. Né? Agora eu pergunto, isso é normativo, é prescritivo ou é apenas descritivo? Se aplica a mim, gentil? Eu não tenho nada a ver com esse texto. Agora, qual a importância dele? Como a importância do véu? Bom, o véu, ele nos mostra várias outras coisas. Eu não preciso me deter apenas à questão do véu. Ele mostra uma hierarquia que há entre Deus, Cristo, a igreja se submeter a Cristo, a mulher se submeter ao seu marido, a ordem que deve haver, a disciplina no culto. Então, eu posso usufruir de tudo isto, sabendo, todavia, que o texto de 1 Coríntios 11 não foi escrito originalmente a mim e a nós do século XXI. Agora, eu posso me valer de todos esses princípios nele presentes e colocá-los em prática, embora a questão do véu, com todo respeito do mundo a quem valide ou não, ou normatize o seu uso ou não, isso seja discutível por motivos e premissas ou pressupostos que eu muito brevemente citei e poderia citar várias outras. Né? É bom ressaltar que não é só a Congregação Cristã no Brasil que usa. Não é verdade. Há várias outras igrejas que usam, inclusive igrejas não pentecostais, como, por exemplo, a Igreja dos Irmãos Unidos, eu não sei que nome se dá, né? Tá. É uma igreja que se caracteriza por dar a Santa Ceia todos os domingos, com pão único, cálice único e vinho. Sim. Olha que interessante, tem uma igreja aqui no Brasil, salvo engano, é a única que ela vê como normativo, né? Uma igreja pentecostal, que é a Igreja de Deus no Brasil. A ideia do lava-pés, eles instituem como prática, é norma. Salvo engano, é a única igreja que eu conheço no contexto protestante que ela inclui. É norma, está dentro da declaração de fé o lava-pés, porque Jesus, em João 13, eles entendem que Jesus diz: olha, vocês devem fazer isso. Então, eles entendem que aquilo é normativo. Curiosamente, as igrejas em geral não praticam, mas eles praticam. Ok, sem nenhum problema, correto? Né? Acho que a igreja católica só na Páscoa, né? Exatamente, só em datas bem específicas, né? Bom, vamos lá. O método histórico crítico, que dá base a várias teologias atuais, é totalmente errado? Totalmente errado eu não diria, né? O método histórico crítico vai depender, de novo, dos pressupostos daquele que o utiliza. Eu acho o método histórico crítico, por exemplo, interessante para você estudar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, na tentativa, entre aspas, de tentar reconstruir qual seria o texto ali que um usou de quem e tudo. Eu empreguei isso no manual de demonologia, mas com esses pressupostos da inerrância bíblica e tudo, né? Agora, um método histórico crítico, onde você desconstrói todo o texto, você busca reconstruir um texto totalmente novo, imaginando que você pode chegar àquilo que hipoteticamente seria o texto original, isso é muito mais complicado.
Então, eu defendo a possibilidade, embora eu seja mais afeito ao método histórico gramatical, mas eu acho que o método histórico crítico, em algumas premissas, por exemplo, de tentar descobrir qual teria sido o texto original, até onde isso eventualmente for possível, se é que seja nesse contexto, em textos como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Samuel no Antigo Testamento, você tem textos muito parecidos, né? 1º e 2º Crônicas também, um releu o outro texto. Então, você pegar, muitas vezes quando você pega o texto hebraico e você sobrepõe ele, você vai ver que ele é quase idêntico, praticamente idêntico. Mas às vezes Crônicas, que traz uma linguagem mais teologizada e mais positiva sobre a figura de Davi e Salomão, ele traz outros elementos, digamos que adicionais no texto, sobre o mesmo evento. Então ele traz elementos adicionais. Os evangelhos fazem isso. Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem, a gente sabe. No evangelho você tem um endemoniado, no outro tem 2, tem um mendigo, tem 2, aqui tem um anjo, ali no túmulo tem 2. Mateus, que tem às vezes um senso gregário, ele menciona 2, Marcos menciona 1. Então são peculiaridades, aliás, interessantes, que mostram o fato de os autores bíblicos serem autores humanos de fato. A Bíblia é a palavra inerrante, infalível de Deus, só que nós temos um elemento misterioso. Ela é palavra não só de Deus, também é palavra humana, é uma palavra divino-humana. É inspirada por Deus nos seus autógrafos, mas ela é escrita com vocábulos, com estilos, com gêneros literários, perspectivas e idiosincrasias, particularidades dos seus autores. Você vai ver que eles têm uma preferência por usar uma terminologia X em vez de Y. Olha Lucas, que interessante. Aquele episódio do camelo que passa pelo fundo da agulha, Lucas, dentre os evangelistas, os sinóticos, ele é o único que vai usar uma terminologia grega ali para uma agulha, que é uma agulha usada por um cirurgião. Por quê? Porque ele é médico. Ele não vai usar uma agulha geral, uma agulha de um costureiro, como Mateus e os outros fazem. Ele vai usar uma agulha ali, que é a agulha de um cirurgião, porque tem a ver com o ofício dele. Então, algo de Lucas está presente no texto. E isso acaba desconstruindo as visões desconstrucionistas, por exemplo, da Bíblia. Não, a partir do momento em que o autor escreve o texto adquire vida própria e eu posso ler nele o que eu quiser. Alto lá. Há uma intenção por trás daquilo que o autor escreveu. Ele escreveu tendo propósitos em mente. Então, de novo, o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, que vai influenciar meio mundo, ele vai dizer: não, eu não tenho como descobrir esse sentido original, ele não me interessa e eu nem tenho como descobri-lo porque é utópico. A partir do momento em que, vamos aplicar isso à Bíblia, Moisés escreveu, Paulo escreveu, Pedro escreveu, o texto anda com as suas próprias pernas e cabe a mim, usando uma linguagem gadameriana, naquilo que ele chama de fusão de horizontes, quando o leitor ele entra em contato com o texto, há uma fusão de sentidos e aquele texto acaba significando o que eu quero que ele signifique. Não, a Bíblia tem um sentido objetivo. Né? Ela tem um sentido objetivo e não plural. Paulo, mesmo vivendo num contexto politeísta, ele critica os deuses dos outros povos, ele não entra no pluralismo da sua época. Moisés, idem, eles não entram no pluralismo, no paganismo, no politeísmo da sua época. O que eles estão querendo dizer com isso? Há um sentido objetivo no texto. Eu escrevi ele com uma intenção, para destinatários com determinado propósito. Aí, Gadamer, Paul Riquet, Ferdinand de Saussure, todos eles vão dizer: não é bem assim não. A hermenêutica pós-moderna, não existe um sentido objetivo no texto. E por isso que eles têm briga com o teísmo cristão. Esses cristãos são muito fundamentalistas, e são muito exclusivistas, mas o cristianismo é exclusivista. A Bíblia é exclusivista. Jesus disse, a declaração mais exclusivista de todas saiu da boca de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por Buda, não é por Joseph Smith, não é por Siddhartha Gautama, não é por ninguém. Só chegam ao Pai através de mim. Isso é exclusivismo.
Então, se eu não tiver esses pressupostos, essa ideia de que a Bíblia tem um sentido objetivo, há uma intencionalidade por trás do autor, e os destinatários, eles puderam ou compreenderam essa intencionalidade, senão eu vou cair numa leitura hermenêutica totalmente pós-moderna e contemporânea, o que é um prejuízo, implode, destrói a Bíblia. Mas vamos lá, o irmão dá aula de hermenêutica. Sim. E lá tem as regrinhas, que tipo de texto você vai usar. Vamos pegar a parábola, que o irmão já mencionou. Perfeito. Então tem regras para interpretar a parábola. Às vezes eu não dou mais aula de hermenêutica por causa disso, eu entro em conflito. Eu leio no livro um negócio, e quando eu vou ver na Bíblia como é que os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo, eles não obedecem às regras que eu estou ensinando. Se eles fossem meus alunos, eu teria que reprová-los. Por exemplo, Jesus. Sim. Você pega um bom texto de hermenêutica histórico, ele vai dizer assim, olha, quando você for interpretar a parábola, você tem que procurar o sentido final dela. Qual o objetivo que Jesus tinha quando contou aquela parábola? E não se ater aos detalhes. Mas nas duas parábolas que Jesus interpretou, o que ele fez? Ele deu símbolos, você criticou a leitura alegórica lá de Orígenes, Mas Jesus interpreta a parábola do semeador. Ele diz o que é que cada tipo de terreno significava. A parábola do joio e do trigo. Ele deu nome a todos os bois. Correto. Por que a gente não pode fazer se Jesus fez? O problema é que Jesus, ele é o nosso paradigma de intérprete, de mestre por excelência e, evidentemente, ele não cometeu nenhum tipo de erro ou quaisquer equívocos na leitura da Bíblia. Eu, enquanto hermeneuta, exegeta, que seja professor de teologia, eu sou falível. Jesus, na sua leitura, é inerrante, eu sou errante, eu erro e erro para chuchu. Então, nós não estamos lendo a Bíblia com aquele espírito durante esse Espírito Santo, sobre o processo de escrituração, o momento em que a Bíblia está sendo escrita, que é o que ocorria com Paulo, com Pedro, com João, com Moisés e tudo. Então, nesses dois casos que o irmão citou, onde eu tenho exemplos claros de uma interpretação mais detalhada, dadas pelo próprio Cristo, eu vou seguir até onde Cristo seguiu. Agora, nas parábolas, acerca das quais ele não detalha o seu significado, olha, isto simboliza aquilo outro, é temerário eu avançar o sinal e, portanto, dar nome aos bois quando o próprio Jesus quis deixar os bois anônimos. Então, isso envolve um pressuposto, quer dizer, eu tentarei ir até onde a Bíblia me permite ir. Tá bom. Essa é uma questão importante, Sempre a gente consegue? Não. Às vezes a gente erra. Vamos lá, o Tiago Lopes escreveu para nós o seguinte: o sistema de hermenêutica, sendo ele baseado no contexto, cultura e história, é o melhor para não ter erros, aplicando uma interpretação do hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. Seria considerado o melhor sistema sem anular o dom do Espírito Santo. Luiz Henrique Carvalho, interpreta levando em conta toda a conjuntura possível que o texto permite. Rafael Albarelo, falo como historiador para entender o Velho Testamento. Eu acho que precisa um pouco de imersão no judaísmo. Já o Novo Testamento, normalmente, o que se pretende é se prender à Boa Nova, principalmente no que concerne às influências neoplatônicas e aperfeiçoamento moral pela aproximação do Criador, no caso, manifesto em carne, dentro de uma análise, levando sempre em conta a historicidade da mensagem revelada. Há o esforço na sua compreensão, mas é um processo gradativo e contínuo para mim. Fato é que já não se vão mais de 1.500 anos de concílios entre os homens nessa busca. Rapidinho, pastor Vailate, como é que o senhor vê a influência dos concílios na interpretação da Bíblia? Total, ou totais as influências, porque, veja bem, a nossa crença naquilo que envolve conceitos de trindade ou conceitos pneumáticos sobre o Espírito Santo, no caso da trindade, é a influência do Concílio de Nicéia 325, não há o que negar. A nossa leitura sobre, enfim, sola escritura, os 5 solas, sola gratia e tudo, é uma influência muito profunda, embora a reforma não tenha sido em si um concílio, mas do pensamento da reforma protestante. Então, nós somos influenciados pelos pais da igreja, e assim por diante. Eu sei que agora, bem rápido, não dá para a gente entrar nesse detalhe aqui,
A interpretação de Gênesis 3,15 é problemática chegar nesse assunto, nesse horário, eu sei que... Mas a semente da mulher é uma referência a Cristo que esmaga a semente da serpente, o diabo, os demônios e tal. Essa interpretação não aparece de forma explícita, escancarada na Bíblia, em nenhum lugar, explicitamente não aparece. Quando ela aparece pela primeira vez, com um pai da igreja chamado Irineu de Lyon. Então ele vai dizer, a semente da mulher é uma referência ao filho da virgem, Cristo. Nós cristãos adotamos isso, agarramos a esse ensinamento com mãos, com pés, braços, pernas e tudo, vendo como ensinamento explicitamente canônico. Ele é oriundo de um pai da igreja, ele é mais oriundo de uma tradição hermenêutica e exegética da Bíblia do que da Bíblia diretamente. Olha que coisa interessante. Então, para não ser mais prolixo, os concílios, eles influenciam e influenciarão os nossos credos, as nossas declarações de fé, e tudo isso influencia profundamente os nossos resultados hermenêuticos e exegéticos. Portanto, o hermeneuta e o exegeta, ele deve sempre desconfiar de si mesmo. Eu, às vezes, me pego lendo a Bíblia, Carlos, cuidado, esse ensinamento, ele não está no texto, e aí eu me busco sempre, o grande desafio de um hermeneuta, de intérprete, é se submeter e se ressubmeter ao texto bíblico. Isso é muito difícil. Mas aí que está, né? Eu vou contar um testemunho pessoal, estamos acabando a nossa entrevista. A última vez que eu vi o pastor Vailate ministrando a palavra, foi na igreja do pastor Bitum, Igreja Manaim, e ele usou um texto que todos nós conhecemos, assim, sobejamente. Esse é um grande problema, quando você lida com um texto muito conhecido, você fica na superficialidade, porque já sabe o que ele significa. E você fica no piloto automático. No piloto automático. Eu já sei o que eu domino esse texto, isso é um perigo, Heber, é um perigo. É um perigo. É um perigo muito grande. O senhor estava ministrando lá sobre a leitura que o Senhor Jesus fez na sinagoga, lá da profecia de Isaías, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e tal. E foi explicando o que aquelas características significavam. E uma delas me chamou extremamente a atenção, porque quando fala assim, os quebrantados de coração, o que você entende por quebrantado de coração? Alguém que se humilha diante de Deus, né, que permite que o Espírito se quebrante. Mas o irmão, fazendo a exegese do texto, percebeu que ia além. Era para quem estava, a unção do Senhor era dirigida às pessoas que estavam com o coração destroçado. É diferente. Quebrado por causa do sofrimento, da angústia, da decepção, da tristeza. É diferente de você ter o coração quebrantado porque você se sujeita a Deus. Uma coisa não exclui necessariamente a outra, né? Aí faz sentido o convite de Jesus. Vinde a mim, os vós que estáis cansados, sobrecarregados, quebrados, que a vida destroçou, eu vos aliviarei. E tem outro sentido, se me permite, eu sei que é o finalzinho, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, né? Possivelmente Jesus está ecoando um sentido de um livro apócrifo, de Eclesiástico, quando o jugo diz respeito às perspectivas hermenêuticas de um determinado rabino. Quer dizer, comprem a minha hermenêutica, o meu pacote hermenêutico, a minha maneira de lidar com a Torá, com o Tanar, o Antigo Testamento, que vocês vão se dar bem, porque eu não ajo como os fariseus e os outros. O meu jugo, a minha interpretação, o meu conjunto hermenêutico é melhor do que o dos meus oponentes. Isso é exegese, isso é hermenêutica. É quando você vai cada vez mais fundo no sentido do texto e amplia a aplicação para que ela te transforme de forma cada vez mais radical. E aí, volto a dizer, o perigo dos textos muito conhecidos é que você já fica naquilo que já é conhecido e não se aprofunda. Sempre há algo mais a aprender das Escrituras. Muito obrigado pela presença, pastor Vailate. Sou um grande fã da sua humildade. Deus usa profundamente o conhecimento que o irmão tem das Escrituras. O Bitum estava falando, né? O Vailate conhece a Bíblia de cor. Não o texto, mas até a passagem, né? Enfim, e não se vangloria disso. Esse é o sinal do selo do Espírito sobre o irmão. Hoje nós não temos resultado da enquete, você vai ao Facebook e lê os comentários que lá estão, tá bom? A gente se encontra no próximo Vejam Só, até lá.